Fala, meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão felizes? Eu quero compartilhar uma coisa que eu aprendi e eu acho que isso é muito interessante, principalmente nessa semana que nós temos falado sobre o tema intercessão. Você sabe o que é intercessão? Bom, para explicar melhor sobre esse tema, eu quero te mostrar uma coisa. Eu vou mudar a câmera aqui e vocês vão entender do que eu tô falando. Então, beleza, pessoal. Eu quero falar com vocês sobre uma coisa chamada diagrama de Venn. O que é o diagrama de Venn? Ele também é conhecido como diagrama de conjunto e ele serve para separar e classificar os resultados de uma pesquisa feita com um grupo de pessoas, com uma determinada situação. Então, a gente utiliza esse diagrama de Venn, certo? E eu queria só dar um exemplo aqui para a gente entender melhor essa questão toda que eu quero falar com você. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo bem básico. Vamos supor que aqui a gente tenha feito uma pesquisa com pessoas de dois tipos de lugares. E aí, vamos supor que eu tenho um lugar que eu vou chamar de lugar C e um outro lugar que eu vou chamar de lugar T. Então eu tenho pessoas envolvidas com lugar C e pessoas envolvidas com lugar T. Na minha pesquisa, vamos dizer que eu tive um resultado no lugar C, eu realizei essa pesquisa com 100 pessoas. No lugar T, eu tinha 160 pessoas envolvidas com esse lugar que eu chamei de T. Mas eu também tinha um outro grupo, que era um grupo que estava envolvido com o lugar C e com o lugar T ao mesmo tempo. E aí eu vou dizer que nesse grupo eu tenho aí um grupo de 30 pessoas. Certo? E aí vamos dizer que nessa pesquisa eu quero saber exatamente quantas pessoas estão envolvidas de fato somente com o lugar C. Como que eu vou descobrir isso? Através do diagrama de Venn. Então como que é o diagrama de Venn? Ele é um círculo. Esse círculo azul eu vou chamar de lugar C. E aí eu vou ter um outro círculo que eu vou chamar de lugar T. Tá vendo que aqui no meio eles se encontram? Tanto o círculo do lugar C quanto do lugar T, eles vão se encontrar aqui nesse meio. Esse meio eu vou representar com esse número 30. Por quê? Porque aqui no meio eu vou ter uma coisa chamada intersecção. Então, esse Ezinho aqui que a gente está vendo, ele também é representado por um símbolo que é um U ao contrário. Esse U ao contrário significa intersecção, que é onde eles vão se encontrar, onde duas informações vão se encontrar. Então, esse meio aqui a gente vai chamar de intersecção. Então, aqui no meio eu vou colocar que eu tenho 30 pessoas, ou seja, 30 pessoas que estão envolvidas com o grupo C e com o grupo T também, desses dois ambientes. Agora, eu quero saber quantas pessoas estão envolvidas aqui de fato com o grupo T e somente no lugar T. O que eu vou fazer? Eu tinha 160 pessoas na minha totalidade, porém 30 dessas 160 estão envolvidas com os dois lugares, mas elas também estão envolvidas aqui com o grupo T. Então eu só vou subtrair essas 160 menos 30, eu vou ter 130 pessoas que estão somente envolvidas com o lugar T, mais essas 30 dos dois lugares. No grupo C, eu quero descobrir quantas pessoas estariam envolvidas, então eu vou pegar os 100 menos as 30 pessoas que eu já tenho aqui, vão ficar 70 pessoas de fato envolvidas com o grupo C. Então se a minha pergunta era quantas pessoas estão envolvidas somente com o grupo C, seriam 70 pessoas, beleza? Só que o que eu quero que vocês entendam de tudo isso aqui não é a matemática, não são os cálculos, mas é a intenção disso daqui. Olha só que interessante. Essa palavra intersecção, ela é conhecida como interseção. É o mesmo sentido. Como assim interseção? Mas isso eu ouço na igreja, eu vejo na Bíblia isso. A interseção está falando de um lugar onde eu estou unindo dois tipos de ambiente. E olha só que interessante. Eu quero mostrar para vocês uma coisa que está aqui em Números, capítulo 16, verso 42. Fala o seguinte: quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, e eles se voltaram para a tenda do encontro, repentinamente a nuvem cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: saia do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas eles se prostraram com o rosto em terra. Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário, põe incenso nele, com o fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles. Porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga começou. No verso 47 vai falar o seguinte: Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu o incenso e fez propiciação por eles. Agora, olha o que está escrito, gente, no verso 48. Arão se pôs entre
os mortos e os vivos, e a praga cessou. Talvez você esteja se perguntando o que o diagrama de Venn tem a ver com essa história que você acabou de ler, Rodrigo, sobre Arão. Cara, eu quero te falar uma coisa. Quando a gente está falando sobre se colocar, sobre a intersecção, sobre interseção, a gente está falando de ser o resultado da junção de dois tipos de ambiente. Sabe aquele exemplo que eu dei lá no diagrama de Venn, quando eu mostrei para você na folha todo o diagrama? Sabe o que significa aquele C? A gente pode colocar como um ambiente celeste, como o céu, como a realidade do céu. E o T a gente pode colocar como a terra, o lugar onde nós vivemos. E sabe o que é a intersecção desses dois? Sabe o que é a junção desses dois? Talvez aquele número 30, que era um número muito menor do que a quantidade da realidade do céu e a quantidade da realidade da terra, são aqueles que de fato se colocam na brecha. Arão, quando ele fica sabendo através de Moisés que a ira do Senhor foi contra o povo, que era o povo escolhido de Deus, e a ira estava devastando, estava matando todo mundo, ele pega aquele incenso com fogo do altar e ele se coloca entre os mortos e os vivos. Sabe o que isso significa? Arão, naquele momento, foi a intersecção dos céus e terra. Ele se colocou entre céu e terra para trazer um resultado. O que eu quero te perguntar é, quando a gente fala de intercessão, aonde você tem se colocado? Você tem sido aqueles que ouve sobre intercessão, que até conhece a realidade celeste disso, mas não faz nada? Ou você tem sido aquele que simplesmente está na terra e você simplesmente desfruta das coisas da terra e é consumido por ela? Cara, eu quero te dizer uma coisa, se você não for aquele que é a intersecção entre céus e terra, é a junção, é aquele que linka os dois para trazer um resultado produtivo sobre a nossa nação, sobre a tua casa, sobre o teu ciclo de amizade, você vai estar perdendo todo o tempo do mundo. Porque eu e você fomos chamados para ser a diferença, para trazer o referencial do céu para a terra, para ser o elo de intersecção sobre céu e terra e trazer o resultado do coração de Deus para o nosso ambiente, trazer a realidade dos céus para o nosso ambiente. Então, se coloque nesse lugar, se coloque entre céus e terra, para que você seja o resultado do coração de Deus manifesto sobre essa geração. Deus abençoe sua vida.